Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui como igreja, Senhor. Nós estamos buscando, por meio de Ti, Senhor, selar a unidade como corpo de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos aperfeiçoado, o Senhor tem amadurecido a Tua igreja, o Senhor tem amadurecido a minha vida, os meus irmãos, Senhor, e nós somos gratos a Ti, porque crescemos juntos, como corpo de Cristo, Senhor, onde ninguém é melhor do que ninguém, Senhor, mas cada um entende a sua função no corpo e busca se desenvolver, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Ativa cada um dentro do seu chamado, dentro da sua vocação, dentro da sua vontade, Senhor, para que essa pessoa consiga fluir, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem separado esse tempo para nós. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, irmãos? Tudo certo? Você pode sentar? Queridos, só para vocês saberem rapidamente, nós temos aqui a agenda 2019 da igreja, amém? Nós temos as programações até dezembro, temos datas de pré-batismo, tudo marcadinho ali para você ficar por dentro. Um aviso bem rápido, eu gostaria de já deixar encaminhado para o final, 5 jovens que podem ajudar a distribuir as agendas no final. Quem pode levantar a mão para ajudar? O Henrique, o João, o Thomas, o João e o Juliano. Tá bom, vocês. Gente, o que eu gostaria de lembrar? A irmã Danúbia mandou a agenda online também. Então, você que é jovem, que você sabe que você vai pegar essa agenda, não vai usar, vai acabar desperdiçando. O que eu gostaria? A gente tem, acho que 150 aqui. Por que a gente não fez em torno de 300? Porque a gente sabe que muitos irmãos usam no celular, né, a agenda da igreja. Então, eu gostaria que, de primeiro momento, uma agenda por casal, né, a gente não vai limitar, mas se depois você, mas eu também uso a minha agenda, minha esposa também usa a dela, você pode pegar sobrando no final uma agenda, tranquilo. Só o que a gente não quer, daqui a pouco, ficar um monte de agenda aí, rolando e desperdiçando. Então, pegue realmente se você vai usar no papel a sua agenda. Caso contrário, use no seu telefone. Creio que a maioria dos jovens, né, que gostam de usar o celular, vão usar no celular. Todos me entenderam? Tudo certo? Glória a Deus. Gente, queria, em primeiro momento, falar que o pastor Norton, né, ainda não foi para a África, mas eu já estou sentindo bastante falta deles. Eles deram essa saidinha, mas já está sendo um preparativo aí, né? Creio que não só para mim, mas para os irmãos. Mas se eles estão fazendo falta, é sinal de que eles realmente marcaram a nossa vida, não é verdade? Então, glória a Deus por isso. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 12. Texto muito conhecido. Segunda Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12, está depois de 2 Samuel, capítulo 11. Facilitou bastante? Glória a Deus. Posso ler, irmãos? Amém? Vou ler então. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas, gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis ele tomar das suas ovelhas
e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouca, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Queridos, eu queria, de uma forma bem leve, falar um pouquinho com vocês a respeito o valor da repreensão. Porque uma igreja que amadurece, uma igreja que cresce em Deus, uma igreja que realmente consegue se consolidar em unidade, é uma igreja não que anda na liberdade das brincadeiras, mas uma igreja que anda na liberdade da repreensão. Não que cada um vai falar o que quer e vai ficar falando bobagem um para o outro, não é isso. Mas quando a igreja ela consegue alcançar uma maturidade, onde ela vive por princípios e por propósito, e ela tem essa liberdade de, quando vê o erro no irmão, repreender, porque sabe que aquele irmão está se desenvolvendo em maturidade para receber essa repreensão e buscar mudar para melhorar como corpo. Então o próprio corpo se aperfeiçoa e alcança uma maturidade em Cristo Jesus. E nós já falamos tantas vezes acerca desse cara chamado Davi, homem segundo o coração de Deus. Um cara que em certo momento cometeu adultério, fez tantas coisas, mas a Bíblia diz que ele era homem segundo o coração de Deus. Porém, Deus usou um profeta chamado Natã para que os olhos de Davi fossem abertos. E sabe, irmãos, existem várias áreas onde eu e você podemos ser repreendidos por Deus, para que os nossos olhos sejam abertos para que algo aconteça. E a minha oração é para que Deus envie um Natã na tua vida. Na vida do Alan, Deus já enviou. A minha oração é para que o Senhor envie um Natã na tua vida, irmãos. Para que realmente alguma área na sua vida que de repente está um pouco escurecida, que Deus use essa pessoa para que você possa cair em si e entender o valor da repreensão. Porque Davi, ele mergulhou num pecado muito grave, mas Davi era um cara que não rejeitava a correção e a repreensão de Deus. E aí está o grande mistério, irmãos, do porquê que às vezes algumas pessoas acabam vacilando em algum sentido, mas elas não conseguem se erguer, porque elas não sabem lidar com a repreensão. Entenda que a repreensão ela não vem para matar você, a repreensão ela vem para alertar os teus olhos para que você possa crescer novamente em Deus. Então chega um cara chamado Natã e conta a historinha de um homem rico, de um homem pobre, de um cara que possuía muitos bens, mas do pobre que tinha apenas uma cordeirinha. E chegando um viajante, aquele homem rico não quis tomar daquilo que ele tinha e tomou a única cordeirinha do camarada pobre. E quando ele conta essa história
para o camarada chamado Davi, que foi o que nós lemos. Davi, ele se enche, ele diz assim, certo homem, vamos ler ali, versículo 5, então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Sabe por quê, irmãos? E aqui eu me incluo junto com você, porque às vezes a gente olhando a situação de fora, a gente é bom em dar a sentença, a gente é bom em dizer assim, tem que se rebentar, esse merece, tem que se lanhar, olha o que ele fez. Mas quando a gente percebe que a gente está no mesmo nível daquela pessoa que vacilou, irmãos, a gente começa a andar mais pianinho, a gente se torna um pouco menos julgador, não é verdade? Irmãos, é incrível como as minhas fraquezas me aperfeiçoam para que eu pare de julgar as pessoas. É incrível. Porque a minha fraqueza, ela mostra quem eu sou. E quando eu vejo alguém passando alguma debilidade, a única coisa que eu sei dizer é, Senhor, me ajuda, me guarde disso também, Senhor, porque eu sei que eu sou homem falho e que eu preciso de Ti. Então Davi, ele estabeleceu uma sentença. Mas quando Natã fala, esse homem é você, ele ficou apavorado. Porque ele não se imaginou dentro daquele contexto. E daí o Senhor começa a falar todas as coisas que o Senhor fez. Versículo 8, dei-te casa de teu Senhor, as mulheres do teu Senhor, em teus braços, também dei a casa de Israel e de Judá. Se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? Deixa eu dizer uma coisa para você, quando você peca, em vez de você apresentar adoração a Deus, você apresenta desprezo a Deus. Então, na verdade, irmãos, nós devemos nos revestir de temor para que a nossa vida seja uma vida de adoração, para que a gente possa andar pianinho como filhos de Deus, cuidando para não menosprezar a palavra de Deus. Quando Davi, ele cai em sã consciência de que aquele homem era ele, irmãos, ele fala, pequei contra ti, Senhor. E há um desespero em Davi. E aí nós sabemos já do Salmo 51, que é um salmo de Davi, que ele escreve após essa situação, que é um salmo que a gente já ouviu uma pregação sobre isso, que Davi ele estava preocupado em ser purificado novamente, em ter a alegria da salvação novamente, e ele disse, Senhor, não me repulses da sua presença, porque Davi era um cara apaixonado por Deus, Davi era um cara que ele crescia muito diante do Senhor, porque ele era apaixonado. Nós precisamos, se quisermos crescer cada vez mais em Deus, aprender a lidar com a repreensão. Não só a lidar, mas amar a repreensão. Porque por trás da repreensão vem a restauração de Deus para mim e para você. Que a gente possa se tornar uma igreja tão madura, irmãos, não simplesmente para se abraçar, para dizer você é especial, eu te amo, isso, aquilo, mas que a gente possa andar na liberdade de falar a verdade para as pessoas. E como isso é um pouco difícil às vezes, irmãos, porque a gente, quem sabe você olha para alguns rostinhos e você pensa, meu Deus, o meu discípulo, a gente tem uma conversa mais ou menos no discipulado, ele já me olha com uma cara de tartaruga ninja, o que eu vou fazer com esse cara, como é que eu vou dizer para ele? Mas a funcionalidade do discipulado, a funcionalidade daquilo que a gente faz em Deus, está nas respostas que a gente dá diante de coisas difíceis. Se você fechar os ouvidos para as palavras que desagradam os seus ouvidos, há um grande risco do seu coração começar a desagradar a Deus. E nós precisamos ser cristãos maduros, cristãos que de fato vão saber lidar com a repreensão. Amém, irmãos? A repreensão, ela vem para ajudar você. Quero ler um texto, você não precisa abrir, que é Provérbios 3, versículo 11 e 12, olha o que diz. Separei vários textos de Provérbios, para a gente realmente ter uma visão um pouco mais aberta a respeito da repreensão. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O valor da repreensão nós estamos falando. Agora,
Se você quiser anotar um tópico sobre repreensão, você é repreendido porque Deus te ama, porque você é amado. Porque um pai, quando ama um filho, ele repreende porque ele quer ver o filho bem. E essa é a ideia de Deus com a repreensão, é ver a gente bem. Mas a Bíblia diz, não te enfades com a repreensão. Gente, tem algumas pessoas que elas já estão cheias de repreensão. Elas dizem assim, de novo você está aqui me repreendendo? Você só para me repreender? Que repreensão mais comprida. Mas na verdade, não é a repreensão que é cumprida, é a tua obediência que é pequena. Está entendendo? Então às vezes a gente se questiona, né? O maridão diz para a esposa, de novo amor, você está me falando isso? Claro que eu estou falando, eu já falei 4 vezes, não adiantou, então precisou falar a 5ª. Está entendendo? Começou eu com tá entendendo. Oh. Então, irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes a gente não dá uma resposta em obediência e de novo vem uma repreensão e a gente fica com aquela cara de saturado. Olha, vem tu de novo me repreender. Mas, irmãos, enquanto a gente não der uma resposta em obediência, infelizmente a gente vai ter que ser repreendido. Você está entendendo? Então a gente muitas vezes, pela resposta que as pessoas dão, a gente acaba se acanhando com algumas coisas. E daí o que acontece? Daí o discipulador foi lá, já falou umas 3 vezes com aquele discípulo sobre aquela situação, daí ele começa assim, como que eu vou falar de novo para aquele discípulo, tal situação, se eu já comentei várias vezes com ele? É obviamente, irmãos, que não somos nós que transformamos, que é Deus que faz a obra, porém, não deixe de ser o que Deus chamou você para ser. E ser canal de bênção na vida de pessoas, muitas vezes é falar a verdade. Né? O Ricardo que vive dizendo, não desiste, Fabiano, de bater na tecla com aquilo que é certo. Continue firme naquilo ali, não importa o que aconteça. Continua firme, aquilo que for certo, bate o pé, e Deus vai honrar no tempo necessário. Então, irmãos, nós somos uma igreja séria. E aquilo que tem que ser falado, nós vamos falar. Então, talvez se você tem o desejo de ouvir menos repreensão, você precisa primeiro ter o desejo de se mover em mais obediência. Quanto mais obediência, menos repreensão vai ter. Mas a repreensão ela vem, tópico 1, porque você é amado, porque Deus ama você. Outro texto, Provérbios 10, 17, diz assim, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Segundo tópico, se você quiser colocar, a repreensão te ajuda a andar de forma correta. A repreensão ela vem para endireitar, para te ajudar a endireitar as veredas. Por isso, irmãos, no meio da maturidade da igreja, nós precisamos ser pessoas flexíveis. Nós precisamos ser pessoas que estão com os ouvidos abertos. A Bíblia diz para a gente ser pronto em ouvir e tardio em se irar. Irmãos, quem tem disposição para ouvir, vai ter as palavras certas na hora de falar. Porém, essa disposição precisa existir no meu e no seu coração. Se alguém chamar você para conversar, para falar alguma coisa, seja alguém aberto. Seja alguém que aprende com os erros. Uma pergunta que eu gostaria que você fizesse para você. Como é quando você é repreendido? Que rosto que você faz? Que carinha que você faz? Carinha de brabão? Porque, irmãos, a ideia da repreensão nunca foi levar para um lado pessoal, mas foi entender que por trás daquilo tem um Deus que cuida, tem um Deus que quer que a gente ande de forma correta, tem um Deus que está sinalizando, filho, eu quero você no meu propósito. Mas a repreensão, ela precisa existir na minha vida e na sua. Nunca tape os seus ouvidos para palavras desagradáveis, nunca faça isso. Porque a maioria das vezes, são as palavras desagradáveis que tornam você uma pessoa agradável. Geralmente não são as palavras doces
que deixam eu e você doce. São as palavras desagradáveis, as que a gente menos gostaria de ouvir. Não é verdade? Então, irmãos, estejam atentos. Davi foi um cara que fez algumas coisas, mas ele gostava da correção. Então você é repreendido porque você é amado por Deus. E porque Deus ele tem um caminho correto para você. Outro benefício da repreensão, Provérbios 13:1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Então, olha só, terceiro tópico, a repreensão nos livra da possibilidade de se tornar escarnecedores. Por que a repreensão me livra de me tornar um escarnecedor? Porque escarnecedor na Bíblia são zombadores dos princípios de Deus. Então a repreensão, quando você decide dar uma resposta para ela, você não age com indiferença com relação ao Evangelho. Você age de uma forma correta, e isso é um privilégio para mim e para você. Então decida, de fato, dar uma resposta para aquilo que é correto. A gente sabe que é muito difícil, mas vale a pena. Irmãos, não é porque acabaram em certo momento abusando e avacalhando da verdade de alguns princípios de Deus, que isso deixou de ser princípio, que isso deixou de liberar vida sobre você. Então entenda que o desejo de Deus é nos amadurecer, é que a gente consiga tratar sobre essas coisas, mas com leveza no meio da igreja. Nós viemos de um contexto, irmãos, onde a imoralidade está se tornando normal na vida de alguns. Nós viemos de um contexto onde nós sabemos, irmãos, que por muitas pessoas, quando se ouve falar de pastor, se fala, pastor é ladrão. E nós sabemos desse linguajar que o povo tem, porém o que é princípio continua sendo princípio e continua tendo que ser ensinado. Por muitas vezes eu pensava assim, ficava todo intimidado, não vamos falar muito sobre dízimo, sobre a questão, talvez bater tanto na tecla da imoralidade, da internet, das redes sociais, porque isso não vai cheirar bem. Porém nós precisamos entender, irmãos, que se isso é princípio de Deus, nós vamos continuar pregando os princípios de Deus. Quando se fala de dízimo e primícia, ninguém está pegando dinheiro de ninguém está desobedecendo a Deus, e está todo mundo tentando cumprir o que está na Bíblia. Então se a Bíblia fala para nós ensinarmos sobre isso, nós vamos pregar sobre dízimos e primícias. Porque não é a Bíblia que se molda você, é você que se molda a Bíblia. Amém, irmãos? Então nós vamos pregar sobre dízimo e primícia quando tiver que pregar, nós vamos falar sobre a imoralidade, nós vamos falar sobre essas coisas todas, a fim de que alguém seja usado por Deus para repreender você, para que você olhe para isso e diga, pequei contra o Senhor. Preciso de uma mudança, preciso de uma postura. Então essas coisas, elas devem fazer parte. E nós sabemos, irmãos, a mentalidade muitas vezes do povo. Um dia eu falei na elegância para meu pai, eu disse, pai, o dia que o senhor, porque a gente conhece um pouco a mentalidade, né? Eu disse, pai, o dia que o senhor pensar em comentar com alguém que pastor é ladrão, o senhor vai estar dizendo para os outros que teu filho é ladrão. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas que roubam, mas nós não roubamos, nós somos uma igreja séria. Que você tem acesso às finanças da igreja, se você quiser saber de algumas coisas, nós somos uma igreja séria. E não é porque alguns erraram que a igreja deixou de ser igreja. Amém, irmãos? Porque tem pessoas aqui que têm pago o preço pelos princípios de Deus. E nós somos uma igreja séria. Então, nós não podemos pegar, porque o fulano fez, e colocar tudo num pacote como se fosse a mesma coisa. Assim como tem pessoa mau caráter, tem pessoa que tem caráter aprovado por Deus. E aí você vai pegar um mau caráter e vai dizer, ninguém presta mais, são tudo caco, ser humano é tudo igual. Você não pode fazer isso. Você está entendendo? Então você tem que pegar, irmão, e você tem que avaliar a resposta que cada um está dando diante de Deus, e não julgar pelo que alguns estão vivendo, mas seja alguém apaixonado pela repreensão, para que você cresça em Deus. Então, você é repreendido porque Deus te ama,
você é repreendido para que você não continue em um caminho errado, e você é repreendido como um livramento de se tornar um escarnecedor da palavra de Deus. Próximo tópico, Provérbios 13, 18, diz assim: pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão, Provérbios 13, 18, pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Deixa eu dizer para você, a pessoa que ela busca amadurecer em Deus e dar uma resposta diante de algumas coisas que ela fez que desagradou a Deus, mais cedo ou mais tarde ela vai ser honrada. A tua obediência à repreensão é uma semente para você ser honrado por Deus. Mais cedo ou mais tarde Deus vai te honrar. A gente conversou esses dias com uma pessoa que ela foi repreendida por nós, e ela chegou em mim e disse assim: eu nunca me senti tão amado da forma que eu estou me sentindo amado por vocês. Porque a pessoa entendeu que a repreensão, que aquela situação não era para matar ela, mas era para trazê-la de volta naquilo que Deus estava planejando. Então nós precisamos entender isso, irmãos, que a honra ela vai fazer parte. Mais cedo ou mais tarde você vai ser elogiado. Mais cedo ou mais tarde, faça isso por causa do Senhor, mas mais cedo ou mais tarde as pessoas vão dizer: o Fabiano, se eu te falar, mas não dá para dizer, ele está dando uma resposta positiva para Deus. Ele fazia tal e tal coisa e o cara está restaurado, transformado. Não dá para dizer. Deus pegou aquele cara, por quê? Porque quando a gente atenta para a repreensão, a gente começa a caminhar num caminho de vida. E aí as pessoas começam a olhar para um doido que nem eu, para um doido que nem o Alan, para um doido que nem muitos que estão aqui, e elas podem dizer: cara, o Fabiano, ele era, cara, ele ficava atento ao JJ, ele queria ficar no bico do JJ, em só vaneirão, mas agora o cara está diferente. Agora ele está diferente, e é isso que Deus faz, irmãos. Irmãos, na antiga misericórdia da minha vida, irmãos. É só a graça de Deus, mas eu estou aqui hoje, por quê? Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo. E porque Ele escolheu as coisas loucas, é que eu e você estamos aqui. Porém, para amadurecer, precisamos amar a repreensão. E nós precisamos entender que a repreensão vai exigir de nós uma resposta de perdão, uma resposta de reconciliação, uma resposta de mudança. Tem gente que diz assim: eu até perdoo, mas ela vai ter que me ouvir falar umas verdades. Eu até perdoo, mas ela vai ter que me ouvir. Ela vai ter que ser repreendida. Deixa eu dizer para você, se para perdoar você precisa falar a verdade para alguém, isso não é perdão, isso é vingança. Porque perdão não depende do que o outro está disposto a ouvir ou não ouvir. Perdão depende do seu coração de ser livre em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Se o seu perdão está condicionado à disposição do outro de ouvir, isso é vingança, não é perdão. Então não importa se o outro quer ouvir ou não quer ouvir, eu quero ser livre, eu quero fazer o que é correto em Cristo Jesus. Então eu vou valorizar a repreensão na minha vida, por amor a Jesus, e mais cedo ou mais tarde eu vou ser honrado, eu vou amar a correção. Eu estou lendo um livro, irmãos, falando sobre caráter, que fala que o caráter, ele não necessariamente é o pecado em si, mas é o que nós fazemos com o pecado. É aquela atitude, muitas vezes, de querer esconder. E entenda que a repreensão bíblica tem muito mais a ver com o próximo, tem muito mais a ver com o coração da pessoa. Quando você repreende, você está preocupado com ela. Mas a vingança tem muito mais a ver com a preocupação e o egoísmo seu. Então a repreensão visa o próximo. A vingança visa eu. Eu tenho que dar um jeito de me vingar. Agora eu quero dar uma pisoteada. Quero fazer sofrer, de tanto que me fez sofrer aquela pessoa. Vai ter que passar pela minha mão. Eu até perdoo, mas vai ter que me ouvir. Você está entendendo, irmãos? Então, viva de tal forma que você saiba lidar com a repreensão. Entendendo que mais cedo ou mais tarde você vai ser honrado pelo Senhor. Então, a repreensão, ela vem porque você é amado. A repreensão,
ela vem para te livrar de um caminho errado. A repreensão, ela vem para que você não se torne um escarnecedor. E a repreensão, ela vem para te honrar mais cedo ou mais tarde. Seja alguém que sabe lidar com a repreensão, e você vai ver o mover de Deus. Provérbios 15:5, quem quiser anotar. Diz assim: o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue a prudência. Se quiser anotar, a repreensão, ela vai te ajudar a caminhar num caminho de prudência. E o que é ser alguém prudente? É alguém que evita o perigo. Então, irmãos, pessoas que sabem ser repreendidas, e saber ser repreendido não é ouvir uma repreensão, mas é estar disposto a dar uma resposta. Então, pessoas que querem dar uma resposta à repreensão, elas não precisam do sinal vermelho da sinaleira para parar. Quando dá o sinal amarelo, ela já está disposta a parar. Agora, o cara que não está nem aí para a repreensão, ele olha para aquela coisa, essa está dizendo atenção, mas vai dar certo, eu vou passar. E ela decide passar por aquilo ali e correr vários riscos. Mas Deus quer selar eu e você na sua presença, vivendo os princípios de Deus, onde a gente não precisa ter o vermelho para parar, mas a gente vai ser tão obediente que um amarelo já chega para mim e para você. Com aquele desejo de agradar a Deus. Essa maturidade de agradar a Deus, de viver uma santidade em Deus, de crescer em Deus como igreja. De saber, irmãos, que tipo de conversa nós levamos. A hora de mostrar quem você é, através de uma resposta à repreensão, é lá no seu trabalho, é lá no lugar que você se encontra. Porque muitos dizem que querem dar uma resposta, querem propósito, querem isso, mas quando tem uma baboseira no trabalho, que legal. Estão até dando risadinha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ouve bobagem no trabalho e você ri das bobagens, você é tão carnal quanto os que estão falando bobagem. Porque as pessoas precisam olhar para você e elas precisam querer o Jesus que está em você e querer seguir o que você segue. Sabe, quando você trabalha num lugar, eles ficam até falando as bobagens, aquelas coisas, mas quando eles chegam perto da Thalia, eles falam assim: não, na Thalia não dá para conversar sobre esse assunto, porque a Thalia não gosta. A Thalia, ela é uma menina séria, não, esse tipo de conversa vai tomar rasteira com ela, não vai dar certo. Irmãos, as pessoas precisam olhar para nós e saber que nós somos uma igreja séria. Deixa eu dizer uma coisa para você, cuide com você mesmo se as pessoas têm liberdade de falar bobagem para você. Talvez isso está denunciando alguma coisa. Cuide. Porque nós precisamos ser pessoas sérias na presença de Deus. Provérbios 15:10, próximo tópico. Posso ler? Amém? Disciplina rigorosa apara o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. Ouvir a repreensão nos livrará de um caminho de morte, se você quiser anotar. Porque, irmãos, se você não consegue dar uma resposta à repreensão, você vai andar pelos seus próprios procedimentos, por aquilo que você acha. Você não vai ouvir, vai viver pelo pecado. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, que ninguém ao ser tentado diz que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. E a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, quando a gente não foca em dar uma resposta para a repreensão, a gente vai ser ludibriado pela nossa própria cobiça. Nós vamos trilhar um caminho de morte. E Deus, na verdade, atrás da repreensão, está dizendo: filho, eu tenho vida para você. Filho, me ouve, por favor.
Eu quero restaurar coisas que você nem acredita que possam ser restauradas. Mas eu posso fazer tudo isso. Se quiser anotar, Provérbios 29:1 na Bíblia judaica diz assim: quem insiste no erro após muita reprovação será repentinamente e incuravelmente quebrado. Por isso, irmãos, que às vezes a gente se assusta com algumas coisas. A gente olha uma pessoa, a gente vê que ela está bem, entre aspas, e aí repentinamente você vê a pessoa está arrebentada. Só que na verdade não é repentinamente, é que a gente estava olhando por fora. Mas já fazia muito tempo que ela não dava uma resposta à repreensão. Faz muito tempo já que ela estava indo por um caminho de queda. Então isso nos assusta porque a gente está de fora, mas nenhuma queda é por acaso e nenhuma queda é... Então a pessoa ela já vem de um histórico de não conseguir pegar a repreensão dentro de si. Pessoas maduras vão saber lidar com a repreensão e não vão trazer para o lado pessoal. O discipulado tem que ter liberdade de repreensão, irmãos, porque senão o discipulado se tornou só... E é a repreensão que vai amadurecer você. E como vale a pena ser repreendido por homens e mulheres de Deus que pensam no melhor de Deus. Efésios 1:3, a Bíblia diz: bendito Deus e Pai que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais você já é abençoado, porém agora você precisa dar uma resposta tão positiva a Deus, a ponto de trazer dos céus a existência do que já está lá para a sua vida. Mas você já é abençoado nas regiões celestiais. E a Bíblia diz que o Senhor ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. No próximo versículo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. O Senhor criou você para que você fosse santo e irrepreensível na sua presença. Quantos têm o desejo aqui de serem irrepreensíveis? Sabe que alguém irrepreensível é alguém que não precisa de repreensão. Obviamente que nós não vamos nos tornar perfeitos nesse sentido, mas nós vamos amadurecer a tal ponto que vamos nos tornar pessoas irrepreensíveis. Só entenda algo, antes de se tornar irrepreensível, você precisa aprender a ser repreensível. Amém, irmãos? Para você se tornar irrepreensível, você tem que saber lidar e ser uma pessoa repreensível. Para que você, através da repreensão, possa ser aperfeiçoado e ser alguém santo e irrepreensível na presença de Deus. Dar uma resposta para a repreensão. O que te aperfeiçoa e te qualifica para ser irrepreensível é o fato de ter a qualidade de saber dar uma resposta para a repreensão. De saber lidar com as palavras que chegam até você. Deixa eu dizer algo para você, que para mim é muito claro. Nós como igreja precisamos trabalhar e viver em unidade, amém? Você quer ver quando que um discípulo ele está com o coração com o seu discipulador? Ou quando que um líder ele está com o coração com o seu liderado? É quando acontece uma situação assim. Só um exemplo. Imagina que o David é um líder de célula. Não é só um exemplo, é uma verdade, amém? Imagina que ele é um líder de célula e eu sou o supervisor da célula dele, mas de repente chega alguém lá na casa dele e começa a falar: o Fabiano, tu nem conhece aquela traia, mas o Fabiano, aquilo já aprontou tanto na vida. Vou te contar uma coisa que ele fez. Ele fez isso. Como eu posso discernir se o coração do David está comigo ou não? A forma que ele vai tratar comigo daquilo que a pessoa falou para ele. Primeiro, se a pessoa falou mal de mim, ele já nem deve receber esse tipo de orientação. Mas o cara que anda contigo, ele jamais, depois de ouvir alguém falar uma história sobre você e conhecendo você espiritualmente, vai chegar e vai dizer assim: me contaram uma coisa de ti, agora eu quero ver tu me provar. Me conta a verdade sobre o que aconteceu, quero ver tu me provar. Quando a gente tem que provar alguma coisa para alguém que é de casa, significa que a confiança já foi embora faz muito tempo. Não que a gente não vai esclarecer os fatos, irmãos, mas o coração dele deve sempre tomar partido, primeiro por mim, não pelos estranhos. Você está entendendo? Deve primeiro querer saber
e buscar uma boa explicação de quem falou mal, não de mim. Qual pai que quando alguém chega e fala mal do filho, diz assim, olha, o José Otávio deu uma bufetada lá na guriazinha na escola e fez isso, fez aquilo, já pensou? Mas o Samuca sabe do José Otávio que de fato ele faz. Brincadeira, José Otávio. Ele ficou com vergonha. Mas o Samuca sabe que o José Otávio é uma criança tranquila que jamais faria isso. E ainda que de fato ele tivesse o perfil para fazer, você acha que ele ia pensar assim, o José Otávio é uma desgrama, o José Otávio fez tal coisa, agora eu vou surrar aquele menino. Negativo. Como pai, sabe o que ele ia querer fazer? Ele iria querer saber muito bem os fatos, e até então o coração dele ia estar com o filho, não com os de fora. A pergunta que eu faço, quando alguém fala alguma coisa sobre a tua liderança, teu coração está com os de dentro ou os de fora? Talvez isso pode revelar o quanto que você está em unidade com a tua liderança. Porque a gente sempre tem que tomar partido pelos de casa, irmãos, não é encobertar pecado. Porém, se alguém falar mal de um discipulador, de alguém da igreja, de algum irmão compromissado com o reino de Deus, é ele que vai ter que provar alguma coisa, não é a pessoa da igreja que você vai confrontar, vai dizer assim, me prova, ou você é o traia que ele falou que você era. Não, não é assim que funciona. Ou a gente está em unidade como corpo, ou a gente não está. Amém, irmãos? Último texto. Filipenses 2, 14 e 15 diz assim, fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Irmãos, olha só a recomendação do texto, fazei tudo sem murmurações, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Agora, interessante é que antes de falar sobre ser irrepreensível, a Bíblia fala sobre vencer a murmuração, sabe por quê? Porque um dos maiores vícios da humanidade, da minha vida e possivelmente da de muitos de vocês, é a murmuração. E isso muitas vezes, irmãos, passa um legado e transfere uma imagem de pessoas que não são irrepreensíveis. Porque a gente, irmãos, às vezes a gente pensa assim, os meninos estão na chácara porque usaram droga, porque isso, irmãos, a gente quase que tem que ir para a chácara por causa da murmuração, irmãos. Porque infelizmente a gente não percebe, às vezes a gente é viciado em murmurar. A gente é viciado em achar que não está bom. Começa a chover, agora minhas roupas não vão secar, fica tudo com cheiro de mofo, fica tudo com isso. Aí dá sol, 40 graus em Santo Antônio, ninguém aguenta mais, parece que está pegando fogo no corpo. Porque a gente não está contente, irmãos. Então como a gente vai se sentir agradado por Deus diante dessas situações? Daí o marido arruma um trabalho, tem que trabalhar até tarde, não tira tempo para mim, né? E se fosse preguiçoso? Então muitas vezes a gente não percebe, irmãos, e a gente começa a murmurar, começa a reclamar. Alguns casaram e falam assim, a minha sogra, que bom que tu tem uma sogra, é sinal que Deus te deu uma esposa. Amém? Glória a Deus pela sogra, mas se tu tem também a sogra, porque Deus te deu uma esposa. Podia estar solteiro até hoje, olha a misericórdia e a graça do Senhor. Porém, se existe um fator que nos quebra muito na questão de ser irrepreensível, muitas vezes como igreja, é a murmuração. Como é difícil, irmãos. Como é um grande desafio para mim e para você. Aí o casado, ele está naqueles desafios do casamento. Daí o solteiro, ele está triste porque ele pensa, já estou com 29, ainda não casei. Que situação triste. Acordo e não tem ninguém do meu lado. Porque a gente está sempre buscando algo novo. A gente sempre tem um motivo, daí ele está lá com o telefone tal, o celular tal, daí já não está legal, tem que ter o outro celular, porque esse tranca, esse é muito difícil. Então ele vai lá e compra um da Apple, e não adianta o da Apple já fica devagar para ele. Porque nós precisamos muitas vezes vencer o vício da murmuração. Então, se tem algo que eu posso dizer para você ame a repreensão.
e se torne irrepreensível e vigie com a murmuração. Se tem algo que tem desqualificado muitos cristãos, é a questão da murmuração, irmãos, porque a gente, sendo bem sincero, irmãos, às vezes por nada a gente murmura e reclama. Você acorda de manhã, bafão de onça, a esposa diz, bom dia, amor. Ah, bom dia. Ué, o que houve? Acordei com os cornos meio virados. Do nada, o cara só não acordou legal, mas já começa amanhã dando uma voadeira. Então, aí o outro para completar, daí já está com sangue aí, dormiu com os pés destapados, já começa com aquelas brincadeiras, e daí um já se ri quando vê, mal acordou, nem tomaram café da manhã, já deu uma discussão. E aí começa o dia no trabalho, ou a folga já começa abençoada, né? E muitas vezes é a folga que a gente tem para estar com a família, a gente esculhamba, tudo por causa de uma murmuradinha. Mas Deus quer uma igreja irrepreensível. Uma igreja que se domina quanto a essa questão da murmuração. Seja contente com aquilo que Deus tem te dado. Amém? Glória a Deus. Estava conversando com o missionário Felipe, ele disse que achou engraçado que domingo que eu achava que tinha uns 3 que iam querer me surrar ali fora. Mas agora eu acho que tem mais, agora deve ter uns 5. Mas a gente sabe, irmãos, que a repreensão não tem a ver com querer magoar você. Tem a ver com querer promover você. Leve isso no seu coração. Que através da repreensão você diga, essa pessoa está preocupada comigo. Amém? Vamos ficar em pé? Espero que você guarde essa palavra no seu coração para os dias de discipulado. Para os dias em que você ouvir alguma coisa de alguém que te ama muito. A repreensão, ela promove você. Feche os teus olhos. Busque o Senhor. Queria pedir para o missionário Felipe, por gentileza, ministrar um louvor para nós. Queridos, fale com Deus. Deus conhece o teu coração. Nós sabemos que nós somos falhos. E esse é um culto de você com Deus. Talvez você vai ter que dizer para Deus, Senhor, me perdoa, Pai, como eu ando reclamando demais. Eu preciso ter um coração mais grato. Eu preciso agradecer mais por aquilo que o Senhor tem feito. Sabe, irmãos, a gente tem tantos motivos para se alegrar em Deus. Deus restaurou a nossa vida da vida que a gente levava. A gente tem uma família. Vários irmãos aqui têm esposas de Deus, mulheres fiéis, filhos abençoados, têm um trabalho bom. Deus restaurou grandes coisas e muitas vezes a gente está murmurando, muitas vezes a gente está reclamando. Mas Deus acredita na sua igreja. E Ele quer uma igreja irrepreensível, que não é dominada pelo vício da murmuração. Mas uma igreja que não murmura, mas que agradece. No meio de pessoas gratas, Deus multiplica. No meio de pessoas gratas, Deus acrescenta. Quero convidar você para você conversar com Deus. É você e o Senhor, não tem a ver com a pessoa que está do seu lado. Mas pede para o Senhor te ajudar. Converse com Deus, você sabe como tem sido o dia a dia.